Eu quero fazer questão de iniciar este pronunciamento lendo aqui o excelente artigo de hoje do jornalista Clovis Rossi, da Folha de São Paulo. O artigo, sob o título A Morta-Viva e os Vampiros, retrata o drama da conjuntura que estamos vivendo. Diz Clovis Rossi: é fácil apontar a causa pela qual o PMDB decidiu romper com o governo Dilma Rousseff. Vampiros abandonam corpos quando estão exsangues. Dilma é hoje, por hoje, uma morta-viva, que deixou de governar faz algum tempo e que, quando governou, semeou a ruína que agora colhe e pavimenta seu caminho para o cadafalso. Hélio Schwartzman, excelente colunista, já deixou claro na sua coluna desta quarta-feira 30 que a presidente cairá. Se cair, não por algum crime hediondo, mas porque está desesperadamente sozinha. O problema é que, se cair pela via do impeachment, o que virá não traz nenhuma esperança, a não ser para os que ingênua ou interessadamente acreditem que Dilma é a causa de todos os problemas. Qualquer um que conheça a trajetória dos que aparecem nas fotos comemorativas do desembarque do PMDB só pode soar frio. O que vem por aí é parte do sistema ilegal e ilegítimo de financiamento do sistema partidário eleitoral do país, denunciado por uma grande financiadora no caso da Odebrecht. O fato inegável é que o sistema está podre e o rompimento do PMDB apenas acrescenta anomalia à podridão. A coalizão, que foi legitimamente eleita em 2014, rompeu-se na última terça-feira. No entanto, o governo continua em funções, ainda que não exerça mais função alguma já faz um bocado de tempo. Agora, o PT diz que vai procurar pedaços de partidos para montar um novo monstro de Frankenstein e reanimar o corpo até agora inerte. Pode até conseguir, mas não há partido que não esteja na planilha da Odebrecht. E se ela própria diz que é ilegal e ilegítimo o sistema de financiamento, não há por que não suspeitar de todos constitucionalistas, mesmo os beneficiados por doações declaradas. Temos, pois, continua Clovis Rossi, um morto-vivo, o governo, buscando carne possivelmente putrefa para sobreviver. No campo oposto, um bando de oportunistas que deixa a teta gorda em que mamou durante todo o governo, na expectativa de que mude o dono da teta, mas preserve a mamada ampla, geral e restrita, que a Lava Jato aponta, dia sim ou outro dia também. O governo do PMDB, pelo que já está vazando, será outra criatura de Frankenstein, com outra cara, mas com o mesmo coração. Tudo somado, só resta repetir o que já escrevi neste espaço na semana passada. Aí conclui o excelente articulista: a única eventual possibilidade de saída para o impasse em que o país mergulhou de cabeça é a convocação, o mais depressa possível, de novas eleições. De preferência, eleições gerais, para a presidência e para o Congresso. Se a iniciativa partisse da presidência da República, como segundo o noticiário chegará a cogitar assessores de Dilma, seria o ideal. A presidente sairia, mas ninguém poderia gritar: é golpe. O que, em tese, alcamaria as ruas excitadas, como raramente se viu na história deste país. Só um governo banhado pela legitimidade que dá o voto popular
teria, se Deus ajudasse, condições para construir uma verdadeira ponte para o futuro. Eu não transitaria por uma erguida por quem foi governo, com um bando ou com o outro, e que lega essa terra arrasada. Senhor presidente, eu fiz questão de citar ipsilíteris todo o artigo do jornalista Clóvis Rossi na Folha de São Paulo de hoje, porque na sua conclusão, em especial, ele sintetiza o que me parece que cada vez mais, cada dia da conjuntura, fica claro que é a única alternativa possível para os dramáticos momentos que o país está vivendo, que é a convocação de novas eleições. Eu sei, o jornalista, inclusive, aponta aqui o cenário que eu também considero que seria o ideal. Temos ainda este ano, e a presidente da República, se quisesse assim, poderia fazer, a convocação de eleições gerais para a renovação de 2/3 dos mandatos do Senado, aí inclui o meu mandato, para a renovação da Câmara dos Deputados e para a eleição de uma nova chapa presidencial, junto com as eleições para prefeito, vice-prefeito e vereador. Seria o ideal. O ideal seria a convocação de novas eleições gerais ainda este ano. E eu já disse nos debates dessa tarde aqui no plenário do Senado, aparteando o senador Lindenberg, que esta era uma saída pela porta da frente que a presidente da República poderia assim optar. Era a saída mais adequada, e aí não é saída pela porta da frente para a presidente, ou para os lados que estão em disputa. Nesse momento, mais de 50 mil pessoas estão aqui na frente do Congresso Nacional. Daqui a pouco tem uma manifestação do outro lado, com outras milhares de pessoas. Eu lhe confesso, presidente, que temo como será a Praça dos Três Poderes e à frente deste Congresso Nacional, no dia da votação do impeachment, se os dois lados resolverem convocar manifestações simultâneas. Eu temo o desenrolar disso. Nós não podemos chegar ao momento ápice dramático de ter o sacrifício da vida de um brasileiro, porque não é possível a construção de uma concertação nacional, de um consenso nacional, que aponte para uma alternativa que é a mais democrática no momento. Em momentos dramáticos, em momentos de exceção, já disse aqui, já disse isso hoje, e eu repito, frase inclusive que não é minha, frase que é de uma liderança estudantil que inspirou a minha geração, que é Vladimir Palmeira, em momentos de excepcionalidade, é necessário soluções excepcionais. Não é possível todas as constatações que estamos tendo, ter uma manifestação de 50 mil pessoas aqui na frente do Congresso por mais democracia, ter manifestação dos outros lados apontando que a única solução é o impeachment, mas 76% desses perguntados nessa outra manifestação apoiavam a realização de eleições gerais. Não é possível nós estarmos vendo o sistema político brasileiro ser desvendado, e eu quero destacar aqui, ser desvendado. O sistema político brasileiro não ficou assim do dia para a noite, ou não ficou assim a partir do governo do PT. O sistema político brasileiro sempre foi um sistema de compliciamento inescrupuloso de interesses públicos, de interesses que deveriam ser públicos, transformados em interesses privados. Sempre foi assim, desde a redemocratização, e também as raízes disso estavam no período autoritário, durante a ditadura, período em que as empreiteiras mais ganharam dinheiro no país. Aliás, tem 2 períodos que empreiteiras ganharam muito dinheiro nesse país. Foi durante a ditadura e nos últimos anos, durante o governo petista. É por isso que também, complementarmente, eu fiz questão de apresentar, e o requerimento está à disposição para a coleta de assinaturas, de requisitar a instalação aqui no Senado Federal de uma comissão parlamentar de inquérito que investigue as relações das empreiteiras com os agentes públicos. Eu acho que o Congresso Nacional tem que ter coragem de tomar algumas medidas. Essa é uma medida necessária e fundamental para ser tomada pelo Congresso Nacional, para
inclusive o próprio Congresso dizer: não devo, não temo, quero que ocorra a investigação. Mas, como disse o próprio jornalista Clóvis Rossi, o que está sendo revelado cada vez mais é como funcionou, desde a redemocratização, o sistema político-eleitoral brasileiro. Chegou o momento, então nós vivemos um momento de esgotamento desse sistema. E isso está expresso nas ruas. Seja um lado ou outro que está ocupando as ruas do Brasil nesse momento, seja um lado ou outro, eles estão reclamando a mesma conclusão. O sistema político brasileiro se esgotou. O sistema de compliciamento com interesses privados se esgotou. E é necessário ser feito, ocorrer um freio de arrumação. O freio de arrumação, nesse momento, é que nós realizemos eleições ainda este ano. O ideal, mas, lamentavelmente, não é, presidente, às vezes dizem que o grande inimigo do ótimo o bom é inimigo do ótimo. Às vezes o ideal não é o que é possível, mas, no mínimo, a medida que deveríamos ter agora seria a convocação, pelo menos, de eleições presidenciais. E eu digo isso, e eu quero recomendar a experiência que já tivemos na história. Eu reitero, a posição de convocação de novas eleições não é uma saída para presidente ou para o governo atualmente de plantão. Não é uma saída, é uma saída para o Brasil. Por isso, o antecedente na história que nós temos de uma situação muito parecida é em 1973, no Chile. Lá, um governo progressista de esquerda, um dos mais democráticos governos da história da América Latina, o governo de Salvador Allende, estava sitiado, ilhado, isolado por todas as forças políticas. O partido mais ao centro, a Democracia Cristã, tinha rompido com o governo e negado uma alternativa de recomposição com o governo da Unidade Popular. Qual foi a alternativa que encontrou o presidente Allende naquele momento? Convocar um plebiscito para que o povo dissesse se o seu governo devia continuar ou não. E o plebiscito não ocorreu. Alguns dizem que, em decorrência disso, que ocorreu o golpe armado. Não. O golpe armado ocorreu para evitar que o povo votasse lá no Chile. Não há remédio melhor na política do que a soberania do voto popular, do que o povo ser chamado para votar, para escolher os novos destinos. O processo que se avizinha tende a ser traumático, senhor presidente. Um segundo impeachment na história republicana, no intervalo de menos de 25 anos, não é bom para a nossa democracia, e mesmo porque as razões não estão claramente dadas, neste caso, para o impeachment. Eu sou de oposição ao governo da presidente Dilma. Tenho inúmeras razões e enormes críticas ao governo. Mas, materialmente, nesse processo, as razões estão dadas. Um ambiente que desague no impeachment pode, concretamente, resultar no acirramento ainda maior da conjuntura, além da ilegitimidade que há quem suceda. Não tem legitimidade nenhuma uma chapa dirigida pelo senhor Michel Temer, que terá Eduardo Cunha, um notório ladrão, um dos maiores, se não hoje o maior bandido da história republicana, como vice-presidente da República. Qual o bem que esta cena, que esta imagem, Temer e Eduardo Cunha, trará para melhorar o Brasil? Então, por outro lado, a solução também está nas mãos da presidente. A presidente poderia tomar a iniciativa, resolver esse impasse, tranquilizar as ruas, apaziguar a sociedade brasileira, tomando a iniciativa da convocação de um plebiscito sobre a continuação do seu governo ou não, ou ainda encaminhando para cá, em caráter de urgência, uma proposta de emenda constitucional que apontasse que poderíamos ter eleições ainda este ano, como tenho reclamado e como temos reclamado insistentemente, e que é a única alternativa agora. Os dois cenários, senhor presidente, para o Brasil, daqui a 2 ou 3 semanas, quando o processo de impeachment será votado na Câmara dos Deputados, são dramáticos, os dois cenários. O cenário número 1, a possibilidade da presidente da República ganhar,
mas não ter a maioria dos votos. Ou seja, se sagrar vitoriosa, mas ou pela ausência de alguns deputados, ou por uma margem pequena. Nós vamos ter um governo fraco, moribundo, um governo que não terá condições de governar e não aprovará praticamente nada aqui no Congresso. O segundo cenário, o cenário de um impeachment se concretizar e o governo da República recair nas mãos da foto que nós tivemos na última terça-feira. Ou seja, ter alguém que já é réu no Supremo Tribunal Federal, o senhor Eduardo Cunha, ascendendo na linha sucessória e vamos combinar, chega a ser bizarra ter uma sessão de impeachment presidida por um ladrão conhecido pelo maior criminoso na política hoje, na história brasileira, que é o senhor Eduardo Cunha. Não tem sentido e nem cabimento. Não tem sentido nem cabimento. Por isso, os dois cenários sendo dramáticos, é chegado o momento de construir, de encontrar uma mediação. Mediação que já se teve em outros momentos da história nacional e que se evitou, por conta dessa mediação, precipitar uma conjuntura pior para o país. Em 1961, era presidente da República Jânio Quadros. No dia 25 de agosto, ele renunciou à presidência da República. Os ministros militares vetaram a posse do presidente João Goulart. Naquele momento, naquele ambiente, embora não seja a medida que historicamente eu defendo, mas algumas pessoas de espírito republicano, embora eu também não concorde com elas, encontraram uma mediação que foi a emenda do parlamentarismo que aqueceu a posse do presidente João Goulart. Menos de um ano depois, o presidente João Goulart convocou o povo brasileiro a um plebiscito para decidir se mantinha o sistema parlamentar de governo ou se restaurava o presidencialismo. 90% votou a favor da restauração dos poderes presidenciais. Mas, no momento de impasse da vida nacional, tiveram alguns que buscaram a mediação e evitaram que o país caminhasse para um gravíssimo conflito, que era o que tendia a acontecer entre 61 e 62. É chegado de novo um momento em que o impasse está colocado, em que a situação é excepcional, em que o governo padece de crime de uma crise, de legitimidade, em que o vice que está colocado para assumir, não só não tem legitimidade política, porque quer implementar um programa que não foi o programa que ele defendeu durante a campanha, é antagônico ao programa que defendeu durante a campanha, não só não tem legitimidade política, como mais grave que isso, não tem legitimidade moral para assumir, porque o seu partido é o principal implicado nas investigações que são conduzidas lá de Curitiba e que estão em curso aqui. É por conta disso, senhor presidente, que a saída sensata e a saída para a resolução do impasse político e a saída para levar para a legitimidade popular a crise que o país atravessa e a legitimidade de resolver, eu estou mais do que convencido de que a saída é a convocação de novas eleições. Senhor presidente, seja as outras saídas pensadas são rupturas com a ordem democráticas, retrocessos, são alternativas forjadas em gabinetes. Alguns já falaram aqui até em parlamentarismo. Seja parlamentarismo, seja o impeachment como está sendo moldado, estão sendo forjadas no gabinete, excluindo o povo da participação. Não adianta somente a responsabilidade do sistema como está, não é somente da presidente Dilma. Tirar Dilma e não modificar as estruturas corrompidas da política brasileira é manter a situação como está. A ruptura que o país precisa, e precisa de uma ruptura nesse momento, senhor presidente, é uma ruptura democrática. É a convocação imediata de eleições gerais, por qualquer um dos caminhos que forem apontados, por qualquer um dos remédios, seja pela adoção aqui da emenda constitucional do recall, da revogação popular de mandato, que tem mecanismo nesse sentido,
seja alternativamente pela própria presidente tomar consciência disso e mandar uma proposta de emenda constitucional para cá, extraordinária, propondo a convocação de eleições ainda este ano, seja ou a convocação de eleições gerais ou somente a convocação, ou no programa mínimo mais bom e adequado, pelo menos a convocação de eleições para presidente e vice. Estou convencido, presidente. As ruas, os dois lados estão clamando por reformas profundas nas estruturas do poder brasileiro. E essas reformas só podem vir. A única alternativa, e estou mais do que convencido para isso, para a crise dramática que vive o nosso país nesse momento, é submeter a sociedade, chamar a sociedade brasileira e submeter o sistema e os partidos políticos a um novo sufrágio popular. Não há quem questione, não acredito que exista alguém que questione o remédio do sufrágio popular, da soberania popular na decisão política. Esta não tem como ser alegado que é golpe. Esta não tem como ser alegado que é uma alternativa extraordinária. Tanto é que os dois lados nos criticam por apontarmos essa solução. Eu repito, vivemos um momento extraordinário, em decorrência de um momento extraordinário, nós temos que ter uma solução extraordinária. A solução extraordinária é termos ainda este ano novas eleições. Agradeço, Vossa Excelência.